Grande é o Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 2ª carta de Timóteo. Irmão, se permaneça de pé aí, eu não vou ler ainda não. Eu vou pedir o pastor Eli para vir aqui. Pastor, você não estava esperando, mas vem cá, por gentileza. E fala alô para a igreja, saudação, alguma coisa. Porque o Senhor pediu para fazer isso, e eu já estava esquecendo. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, é um prazer, pela primeira vez estar aqui visitando os irmãos. Tenho ouvido muitas boas notícias do que o Senhor está fazendo aqui neste lugar. E eu creio, como fala em Filipenses, que a boa obra que o Senhor começou, Ele só está trabalhando. Espera firme no Senhor, que Ele vai atender as orações dos irmãos. Estive ali ontem, tive o prazer de dividir uma mesa com o irmão Douglas e o irmão Silviano. Foi muito prazeroso aquele momento. E o Senhor vai nos proporcionar mais momentos como esse. É uma alegria para mim. Eu faço parte da Igreja Bethesda por 16 anos. Vi o Nicolas, baby, e veio o Nicolas pregando hoje. Uma alegria muito grande. Obrigado a todos os irmãos que têm caminhado. A obra do Senhor, muitas pessoas falam que é dura, é árdua, mas se está na mão do Espírito Santo, a carga é leve, assim que o Senhor Jesus fala. Deixa um abraço meu e da minha família para toda a igreja, amém? Obrigado, pastor. Salve de palma. Não dá para dar salve de palma ainda. Nós irmãos estão com a Bíblia na mão. Deus abençoe. Prazer, pastor Eli, ter você aqui. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 12. O apóstolo diz as seguintes palavras. 2 Timóteo 3, verso 12. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você puder, feche os olhos e ore e peça, Senhor, fala comigo no meu espírito. Eu amarro todo o espírito que rouba a palavra nesse momento. Eu proíbo toda a ação do inimigo contra a palavra de Deus. Eu declaro as mentes cativas ao Espírito de Deus. Eu proclamo o sangue de Jesus sobre cada cabeça, a começar por mim. E eu proclamo agora que a palavra vai e não voltará vazia. Ela fará o que lhe apraz. Eu decreto o domínio de Jesus no território. O Senhor Jesus é o dominador desse lugar. E eu agradeço o seu domínio e os seus anjos ministrando comigo nessa hora, em nome de... Alguém diga comigo, eu recebo essa palavra no meu espírito, em nome de Jesus. Por favor, se sente diante do Senhor. Eu chamo a atenção dos irmãos para as palavras do apóstolo Paulo. Nesse texto, o título da minha mensagem é justamente o que o versículo está dizendo. Os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Deixe-me começar dizendo para os irmãos isto, que o Evangelho não tem o mesmo efeito para todas as pessoas. Não por causa do Evangelho, mas por causa das pessoas. Embora que ele é suposto fazer efeito em todas as pessoas, mas o Evangelho não faz o mesmo efeito em todas as pessoas. O apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Veja só, ele é o poder de Deus, mas ele é para a salvação do que crê. Porque apesar dele ser o poder de Deus, ele não vai salvar o que não crê. Então você percebe que o Evangelho ele não vai produzir o mesmo resultado em todas as pessoas. Porque o Evangelho é o mesmo, mas as pessoas não são as mesmas. Então há uma diferença, tá? E há uma diferença nas pessoas, na atitude delas. Há uma diferença na dedicação das pessoas em relação ao Evangelho, no compromisso das pessoas com o Evangelho. Há uma diferença na piedade das pessoas no Evangelho. Há uma diferença na atitude. Por isso, nem todo mundo vai obter o mesmo resultado do Evangelho, apesar de o Evangelho ser o mesmo, imortal, indivisível, imutável. O Senhor Jesus deu o mesmo Evangelho e Paulo falou, se vier um anjo falar um outro Evangelho é considerado anátema. O Evangelho nunca mudou, mas as pessoas não são as mesmas. As atitudes não são as mesmas.
Então, o verso começa dizendo o seguinte: os que piamente querem viver em Cristo. Então, eu quero que você note que há outras maneiras de viver em Cristo, que não é piamente. Há várias formas de viver em Cristo. E eu quero primeiro começar falando um pouco do significado da palavra piamente. O que é piamente? Piamente é com piedade, tá? Não é pena não, tá, gente? Não confunde com pena, que não é autopiedade. Piedade é espiritualidade. Piamente significa santamente, tá? Tá no dicionário. Se você abrir piamente, vai te dar isso aqui, ó, santamente, sinceramente. E também fala assim, piamente significa com grande convicção. Preste atenção nisso. Essas são as palavras do dicionário português. Isso é, se é piamente, santamente, sinceramente e com grande convicção, então quer dizer que não é relaxadamente, não é casualmente e não é covardemente. Porque há muita gente que está vivendo o evangelho dessa maneira. Isso é, em Cristo, covardemente. Em Cristo, relaxadamente. Em Cristo, descomprometidamente. Tá? Então, piamente é diferente. Todos os que piamente querem viver em Cristo. Se você tirar a palavra piamente do versículo, fala assim: todos os que querem viver em Cristo padecerão perseguições. Não funcionaria, porque você pode viver em Cristo de uma maneira que você nunca vai ter perseguição. E tem muita gente vivendo em Cristo de uma maneira que ele não enfrenta perseguição. Você acha que o diabo vai perseguir uma pessoa relaxada? Ele não precisa. Você acha que o diabo vai perseguir uma pessoa descomprometida? Ele não precisa. Você acha que o diabo vai perseguir uma pessoa sem convicção em Cristo? Ele não precisa. Mas os que piamente. Você percebe que a palavra muda completamente o sentido do versículo. E ela justifica a perseguição que Paulo está dizendo. Os que piamente querem viver em Cristo, esses padecerão perseguições. Então, eu creio que eu estou falando com pessoas aqui que se encaixam nessa perseguição. Pelo menos eu espero que você seja um dos perseguidos. Porque se você não for, tem algo errado com o seu evangelho. Porque a palavra está dizendo: os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Alguém já podia estar dando glória e dizendo: eu sou essa pessoa. Eu não quero saber se o diabo está infeliz comigo. Eu quero que ele fique em depressão. Mas eu quero servir a Deus piamente. Eu quero servir a Deus não do jeito que tem muita gente nas igrejas servindo. Piamente significa, diga comigo, fielmente. Repita também, determinadamente. Fale mais uma palavra bíblica, perseverantemente. Fale outra que Jesus também pediu, totalmente. E fale outra que Jesus falou em línguas, generosamente. É assim que a gente precisa estar em Cristo. Deixa eu te explicar algo para os irmãos. Se você abrir o Novo Testamento, e eu espero que você abra, um dos requerimentos dos membros dessa igreja é que você leia o Novo Testamento várias vezes. Várias vezes. Porque você não vai entender muito se ler uma vez só. Uma das coisas que você vai notar nas cartas de Paulo é a expressão em Cristo. São duas palavrinhas só. Em Cristo. Paulo não fala na igreja. Paulo não fala na religião. Paulo não fala no cristianismo. Paulo não fala na membresia da igreja. Paulo não fala no grupo de louvor. Paulo não fala na liderança da igreja. Paulo não fala no episcopado. Paulo não fala no ministério. Paulo fala em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Só que para muitos de nós, o nosso estar em Cristo é apenas estar na igreja. Para muitos de nós, o estar em Cristo é apenas ser batizado. Para muitos de nós, o estar em Cristo é apenas ser evangélico. Em Cristo, são duas palavrinhas que têm um significado muito maior e mais profundo e mais real do que a maioria da cristandade tem vivido. Vou te dar um exemplo. Só um dos versículos, das centenas de versículos de Paulo, onde eu vou colocar dezenas aqui, de versículos de Paulo, onde ele usa a expressão em Cristo. 2 Coríntios 5,17. É um versículo muito repetido. Se eu começar a falar, vocês vão terminar. Porque se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
e eis que tudo se fez novo. E as pessoas confundem, porque a pessoa está na igreja e ela está supondo que ela está em Cristo. Irmão, eu estou cansado de encontrar gente que está na igreja, mas não está em Cristo. E esse versículo não funciona para ela. Porque o versículo está dizendo, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Ela é nova criatura. Irmão, tem muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, eu não vou pregar a mensagem do em Cristo hoje, eu vou pregar a mensagem de viver piamente em Cristo. Que a maneira de você viver o evangelho. Alguém diz comigo essa palavra, por favor. A maneira de você viver o evangelho. Confirma o evangelho. Ou anula o evangelho. Pergunto para você, você já viu o evangelho anulado, assim, os efeitos do evangelho anulados na vida de alguém? Você já viu alguém que fala muito, tem uma boca grande sobre eu sou isso, tipo assim, em termos de eu sou evangélico, Deus está comigo, uma série de coisas, mas você não vê a realidade da vida? Você não vê a eficácia do evangelho, você não vê o poder. Alguém diz comigo, o evangelho é o poder de Deus. Então, onde é que está o poder de Deus na vida dessa pessoa? Onde é que está o poder? Eu vejo muita religiosidade, eu vejo muita doutrina, eu vejo muito costume dos homens, mas eu não vejo o poder. Alguém diz comigo, o poder cura. Diga comigo, o poder liberta. É isso que o poder faz. Então, se tem muita religião, mas não tem poder, você vai ver muita doutrina, vai ver muito estudo bíblico, você vai ver muito isso, muito aquilo, muito costume, mas você não vai ver o poder. O poder é tanto a marca do evangelho, o poder é tão a marca do evangelho, tão básica, que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, quando eu fui pregar no meio de vós, eu não fui na sublimidade de palavras, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas eu fui em demonstração do poder e do Espírito de Deus, porque o evangelho não é nada mais, o evangelho não é pregação, o evangelho não é estudo bíblico, o evangelho não é ensinar a Bíblia, o evangelho é o poder de Deus. Alguém abre as mãos onde você está, por favor. Tira o cinto aí de segurança e recebe poder. Poder. Alguém abre a boca e clama por poder. Porque doutrina já tem. Doutrina já tem, mas cadê o poder? Cadê o poder na sua vida? Alguém fecha os olhos, alguém clama a Deus. Diz, Deus, onde é que está o teu poder na minha vida? Eu tenho muita doutrina, já sei de igreja, eu já vou em igreja, eu nasci católico, eu nasci isso, eu nasci aquilo, eu sei de religião, eu sei do Natal, eu sei da Páscoa, mas poder na minha vida é zero, zero, zero. Não há poder contra o vício, não há poder contra as tentações sexuais, não há poder contra os pensamentos malignos, não há poder para repreender o inimigo. Cadê o evangelho? Alguém disse, cadê o evangelho em mim? Eu quero o poder. Porque o evangelho é o poder de Deus, ele não é nada menos do que isso, senão o poder de Deus. Nós não podemos entrar numa igreja, falar de Deus, ouvir de Deus, cantar de Deus, dar testemunho de Deus e sair sem poder e o inimigo dominar a nossa vida ali fora, porque ele é que tem o poder. Não, ele não tem o poder. Eu tenho o poder, porque é eu que tenho o evangelho. E eu não quero estar em Cristo relaxadamente. Eu quero estar em Cristo piamente. Eu não quero estar em Cristo descomprometidamente. Eu quero estar em Cristo piamente. Eu não quero estar em Cristo covardemente. Eu não quero estar em Cristo casualmente, como muita gente. Eu quero estar em Cristo comprometidamente, generosamente, totalmente, perseverantemente, fielmente e completamente. Tem alguém aqui assim? Então adoro o Senhor e fala, eu sou essa pessoa. Fala assim, eu me qualifico para a perseguição. Eu me qualifico. Eu me qualifico para essa perseguição porque eu sou um dos que querem viver piamente em Cristo Jesus. São esses padecerão perseguição. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui essa noite. Eu vou falar que as pessoas são diferentes, não é isso? Eu falei que o evangelho não funciona porque as pessoas não são as mesmas. Antes de eu falar os dois caracteres bíblicos que eu vou falar, que é Caim e Abel, eu vou falar rapidamente um testemunho. Né? Um testemunho. É que eu estava conversando casualmente com o pastor, que ele estava falando para mim que ele ia se divorciar no fim do mês, que dia 1º de setembro ele ia sair de casa, que no fim do mês ele ia deixar o ministério. Só que esse pastor é alguém que ele ouviu o meu testemunho há 5 anos atrás
quando eu saí da depressão. E ele, quando ele estava conversando comigo e justificando a sua saída de casa, o seu divórcio, tudo isso, o abandono do ministério, eu achei interessante, porque a coisa que ele já foi logo falando, porque é o seguinte, quando você quer justificar o seu pecado, quando você quer justificar a sua covardia, quando você quer justificar a sua decisão que você já tomou de desobedecer a Deus, você realmente se protege a orelha, você justifica. Ele já foi falando assim, bem, eu sei, né, que Deus operou na sua vida, mas nem tudo funciona para todo mundo. Ele já foi logo falando. Nem tudo funciona para todo mundo. Em outras palavras, ele está dizendo para mim, eu sou um homem diferente, eu não sou você. Né? Eu sei que para cada um Deus age de uma forma, e o que ele estava falando não vai funcionar comigo. O que Deus fez com você não vai funcionar comigo. Está entendendo? Quando você já está falando assim, não vem falar para mim que Deus operou em você, porque eu não vou querer saber, porque eu não sou quem você é. E sabe o que o Senhor falou para mim quando eu saí dali? O Senhor falou para mim assim, eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz na sua vida, porque não é o mesmo homem. Eu gostaria de repetir a mesma coisa que eu fiz nesse homem, nesse homem, nesse homem. Eu não posso repetir a mesma coisa, porque os homens são diferentes. A atitude de um homem é uma, ele abre a porta para mim. A atitude do homem é outra, ele fecha a porta para mim. Eu não tenho que produzir o mesmo resultado na vida do outro homem, porque um abre a porta para mim, o outro fecha a porta para mim. O evangelho é o mesmo, as pessoas são diferentes. Tá, então agora eu vou falar dos dois personagens bíblicos. Primeiro, Caim e Abel. Dois homens, o mesmo princípio, eles vêm adorar o mesmo Deus. Eles vêm adorar a Deus com o mesmo princípio, trazer uma oferta. E eles recebem de Deus respostas diferentes. Eles obtêm um resultado diferente. E a maioria das pessoas na igreja, elas pensam que o problema de Deus com Caim foi a oferta dele. Porque Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe do rebanho e da gordura do seu rebanho uma oferta ao Senhor. E as pessoas dizem, Deus recebeu a oferta de Caim, de Abel, porque era cordeiro, era para derramar o sangue. Deus não recebeu a de Caim, porque eram os frutos da terra. Deus não quer verdura, Deus não quer... Ora, Deus ia aceitar a oferta do homem. O que Deus não aceitou foi o homem. Por favor, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Terceira página da Bíblia. Abre aí, por favor. Não tenha preguiça de abrir a Bíblia, não. Abre aí. Tem gente que, na verdade, precisa trazer a Bíblia para a igreja. Precisa trazer a Bíblia. E se você não trouxe, é lógico, né? Eu estou falando com você com muito amor, com muito carinho, mas estou falando com você. Se você não trouxe a Bíblia, traga ela no próximo culto. Ficou mais fácil de engolir, né? Irmão, você tem que trazer a Bíblia. Olha só, eu quero ler com você a característica de Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Não foi por causa da oferta, foi por causa do homem. Gênesis capítulo 4, no versículo 3, a palavra diz assim, que ao cabo de alguns dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas o versículo 5 diz assim, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Primeiro, o Senhor não atentou para Caim. O Senhor não recebeu o homem em primeiro lugar. Antes de rejeitar a oferta, Deus rejeitou o homem. Agora presta atenção, antes de Deus aceitar uma oferta, Ele tem que aceitar o homem. Antes de Deus aceitar uma oferta de alguém, Ele tem que aceitar a pessoa. Agora, vamos entender um pouco mais sobre quem era Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? No versículo 9, quando Deus perguntou para Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, eu não sei, por acaso eu sou o babysitter dele? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? O que Caim está mostrando? Eu não tenho nenhuma responsabilidade com o irmão, eu não quero saber de irmão, eu não sou irmão. Você está entendendo Caim se revelar aqui? Caim está mostrando, eu não me importo com meu irmão. Você está perguntando dele para mim por quê? Como se eu fosse a mãe dele? Eu não sou a mãe dele, eu não cuido dele. E Deus, eu sei, eu te conheço. Por isso que eu estou te perguntando, onde está teu irmão? Porque tu não te importas com ele. Presta atenção,
antes de você trazer uma oferta, Deus olha para você. Deus não está olhando para a tua oferta. Deus está olhando para quem está vindo trazer a oferta. E quando Deus olhou para Caim, ele falou, esse homem aí, ele não se importa com o irmão. Ele não cuida do irmão, ele é um homem mau. Agora, tem uma palavra sobre Caim em Hebreus. E ela está... Aliás, eu quero ler, na verdade, primeira carta de João, que é pertinho do Apocalipse, né? Se alguém quiser vir de lá, já encontra a primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 12, está falando de Caim. Olha só o que o apóstolo João fala de Caim. Ele diz assim, 1 João 3,12, não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Quem é Caim? Um homem maligno, cujas obras são más. E foi esse homem que veio adorar a Deus com uma oferta da terra. Você acha que Deus ia... porque você é o cara mais crente dessa igreja. Desculpa, eu estou brincando. Mas você é um cara crente, fiel. Vem cá, por favor. Traz a Bíblia. Você vai representar a sua oferta, você vai representar Caim. Você não é Caim, você é um Abel de Deus. Mas, traz a oferta. Você acha que Deus ia ficar impressionado com aquelas verdurinhas maravilhosas que ele trouxe? Eu não sei o que ele trouxe, mas ele plantava, ele era plantador, ele era agricultor. E ele trouxe aquela oferta. Você acha que Deus está tão interessado no que a gente traz para ele, como na pessoa que está trazendo? Você acha que Deus ia ignorar um homem desse tamanho, um homem que tinha o coração que não queria cuidar do irmão, um homem que era do maligno, um homem... Você acha que Deus fecha os olhos para a qualidade de um homem e aceita a oferta dele? Não, Deus não está preocupado com a oferta, Deus está olhando para o homem. Obrigado, Abel, pode sentar. Ei, as pessoas são diferentes, o Deus é o mesmo, o jeito de adorar é o mesmo. A igreja que vai oferecer a oferta é o mesmo. As ofertas são tudo iguais. É tudo a mesma oferta. Mas os resultados são diferentes. E os resultados são diferentes não é por causa de Deus, não é por causa das ofertas, é por causa das pessoas. Agora tem mais um versículo sobre Judas, sobre Caim. Se você não estudou tanto sobre Caim, você vai estudar muito sobre ele hoje. Vai saber muito sobre ele hoje. Porque se você voltar para o Apocalipse de novo, o livro de Judas fica antes de Apocalipse. Ele só tem um capítulo. E por isso que a gente... Judas a gente fala apenas os versículos. Então, do versículo 11, está escrito assim: ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro, se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. 3 peças raras aparecem nesse versículo: Caim, Balaão e Coré. Farinha do mesmo saco. Todos estão na mesma sacola. O apóstolo colocou aqui o Caim, colocou o Balaão, que vendeu a bênção de Israel por um dinheiro, e colocou o Coré, que se rebelou contra Moisés. Ele está falando da qualidade dos homens. Eram homens ruins. Eram homens ruins. Mas esses homens estavam na Bíblia. Nós não estamos falando de homens que estavam em outros lugares. Eram homens da Bíblia que se relacionavam com Deus. Irmãos, o Senhor sabe quem são os seus, diz a palavra de Deus, em 2 Timóteo. O Senhor conhece os seus. Porque tem muita gente no meio do povo de Deus que não é do Senhor. E Caim estava no meio do povo de Deus, mas não era do Senhor. E Coré estava no meio do povo de Deus, mas não era do Senhor. E Balaão estava no povo de Deus e era profeta e recebia revelações de Deus, mas não era do... os homens é que fazem a diferença. O evangelho é o mesmo, Deus é o mesmo, a oportunidade é a mesma, mas o resultado é diferente por causa das pessoas. Nem todo mundo é igual. Deus não pode fazer a mesma obra que fez em um, no outro, porque esse tem um coração mole, esse tem um coração duro, esse aceita, esse rejeita, esse abre para Deus, esse enfrenta Deus e esse se humilha diante de Deus. Então, o versículo do apóstolo Paulo é: todos os que piamente querem viver em Cristo. Ou piamente é uma maneira diferente. Piamente não é uma maneira qualquer. Piamente é uma maneira específica. Piamente é uma maneira determinada, é uma maneira ardorosa, é uma maneira que essa maneira de ser... Oh, meu Deus, o Espírito Santo
está descendo aqui. Eu queria que você falasse assim comigo. Não é servir a Deus que causa inveja no diabo. É a maneira como serve. Tem gente que serve a Deus de um jeito tão relaxado, tão irreverente, tão despreocupado, tão descomprometido, tão de qualquer jeito, que o diabo, tipo assim, o diabo não, mas sabe como ele não se incomoda, mas de jeito nenhum? Mas tem gente que tem um ardor por Deus, que tem um carinho por Deus, que tem uma reverência, que tem uma dedicação, que tem uma fidelidade, que o diabo fica assim, ele queria sentar, mas não pode, ele queria parar para ir para a sala dele lá, fazer as coisas, mas ele não pode, porque ele está vendo uma pessoa tão ardorosa, ele está vendo um fervor, ele está vendo uma fidelidade, ele está vendo uma determinação, ele está vendo assim, se eu largar aquele cara em paz, se eu deixar ele só vai orar mais, ele só vai buscar mais, se eu deixar ela só vai entrar no mundo espiritual, é um negócio diferente, me incomoda demais. Não é servir a Deus, é a maneira como serve a Deus. Agora, deixa eu explicar por que as pessoas que servem a Cristo piamente padecerão perseguição. E a primeira é essa que eu acabei de falar, porque o inimigo não tolera quem serve a Deus desse jeito. Ele não tolera. Deixa eu falar para vocês. Você não é perseguido quando dá o dízimo pela metade, ou quando não dá, ou quando dá pouco. Você não é perseguido quando ora pouco, quando ora uma vez na vida. Você não é perseguido quando nunca jejuma. Você não é perseguido quando não lê a Bíblia, quando só abre assim igual. Você não é perseguido quando você não é fiel aos cultos. Você não é perseguido quando você não tem compromisso numa igreja, num lugar que você é fiel, que você começa a bater cartão no horário ali todo dia, e o diabo observando, caramba, esse homem passa aqui nesse horário. Você não é perseguido quando você não tem esses compromissos. Você não é. Então, uma das razões que você é perseguido é porque você está sendo fiel. Uma das razões que você está sendo perseguido é que o inimigo está com ciúme do jeito que você serve a Deus. Ele está com ciúme de você passar no mesmo caminho, na mesma hora, indo para a mesma igreja, para o mesmo lugar, sentar no mesmo banco, e a sua perseverança vai produzir algo, e ele fica incomodado. Então, ele tem que te perseguir, porque ele está vendo que há um fervor em você. Essa é uma das razões porque você é perseguido. Alguém tem que dar glória mesmo. Porque em relação ao diabo, eu prefiro que ele me persiga. Eu não quero que ele faça paz comigo. Eu não quero que ele faça pazes comigo. Eu não quero que ele fique tão confortável comigo, que ele não se incomode mais comigo. Eu não quero que ele fique feliz comigo. Eu não quero. Alguém dá glória aqui nesse lugar? Alguém está feliz? Ou alguém está aí? Eu quero que o inimigo me deixe em paz. Porque tem crente que fala assim, deixa eu falar como é que tem crente que faz. Ele é um pastor, mas ele é um homem de Deus, tá? Ele vai fazer um papel do diabo. Ô, diabo, é o seguinte, você fica no seu cantinho, eu fico aqui no meu. Eu não vou mexer com você, você não mexe comigo. E o diabo? Irmão, tem tanto de crente que já falou isso, você não tem ideia. Especialmente quando você fala de guerra espiritual. Quando você fala de batalha espiritual, muito crente fala assim, irmão, eu prefiro não mexer com o diabo, para ele não mexer comigo. Você já fez as pazes com ele. Eu não quero pazes com o meu inimigo. Eu quero guerra com ele. Porque se eu estiver em guerra com ele, eu estou em paz com o meu general. Eu estou em paz com o meu Deus, com aquele que faz guerra constante contra o adversário. Não existe paz entre mim e o adversário. Não existe acordo entre mim e o adversário. Ah, louvado seja o Espírito Santo. Ah, louvado seja o Espírito Santo. Porque essa noite ele está nesse lugar. É claro que ele sempre está. Mas aqui está o meu assento, da minha cadeira. Aliás, na verdade, aqui suponha que é um assento que o inimigo está me convidando para sentar. Mas eu não quero sentar, eu quero orar. Eu quero buscar Deus, eu quero estar em pé. Mas o diabo, ele... senta aqui, rapaz. Aliás, para que tudo isso? Para que tudo isso, rapaz? Para que tudo isso? É um exagero, isso é um fanatismo, rapaz. Senta aqui um pouquinho. Rapaz, fica confortável. Você está cansado. Olha, você está trabalhando demais. Você está cansado demais. Esse negócio de ir para a igreja todo domingo. Rapaz, isso é bobeira. Você precisa desfrutar um pouco também. Rapaz, senta aqui um pouquinho.
senta aqui um pouquinho, senta aqui um pouquinho, e o crente fica rodando, não, vou buscar Deus, senta aqui, rapaz, não, eu tenho que buscar Deus, tenho que buscar a libertação da minha família, eu sei, mas senta aqui um pouquinho, descansa, você está cansado, senta aqui, irmão, o que tem de gente que aceita o convite, quer saber, eu vou sentar só um pouquinho, só, é assim, é só para dar um break, irmão, quando você senta, você fez acordo, quando você dá uma trégua, quando você, como a gente fala, né, baixar a guarda. Esse negócio de baixar a guarda é o quê? Baixou a guarda, o que ele fez? Olha, eu sei que é uma história verdadeira da escravidão brasileira. Que o escravo, ele fugiu da senzala no Brasil, e você sabe, né? Ele sabia que o dono ia vir atrás com os cachorros, mas ele começou a correr. E ele correu por dentro da mata, ele correu dentro da floresta, ele correu, tanto que ele pôde correr, ele correu, e ele falava para ele mesmo. Ele falava, escravo velho, você não pode parar. Escravo velho, você não pode parar, senão eles vão te pegar. E ele corria, só que ele foi ficando cansado, aí ele começou a falar para ele assim, escravo velho, você podia sentar só um pouquinho. Você podia descansar só um pouquinho, mas eles vão vir, eles estão vindo atrás, eles estão vindo, isso é uma história verdadeira, eles estão vindo. E aí ele falou assim, escravo velho, você está com muito frio, você podia fazer um fogo, mas abrir um fogo, mas ficar pertinho deles só um pouquinho, não é muito, porque você não pode, eles estão vindo. E aí ele foi lá e sentou para descansar. Aí ele estava com muito sono, ele estava muito cansado, né? E na cabeça dele ele falava, mas é só um pouquinho de nada. Aí veio uma ideia para ele assim, eu precisava dormir, mas só um pouquinho de nada que eu precisava dormir, só um pouquinho, senão não vou. E aí nesse dormir um pouquinho, o que aconteceu? Eles chegaram e levaram ele. Deixa eu dizer para você, tem um inimigo com ciúme da tua dedicação, tem um inimigo com ciúme da tua perseverança, tem um inimigo com ciúme da tua piedade. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não vos canseis de fazer o bem, porque se não desfaleceres a seu tempo, vocês vão colher. Não se canse, não pare. Sabe aquela música que eu gosto de brincar lá em casa? Quem mandou largar a rede? Eu sei quem foi. Eu sei quem foi. Não foi outra pessoa que mandou você largar a rede. A segunda razão, porque você é perseguido, é porque a perseguição é a prova da sua piedade. Não é possível servir a Deus no mundo mau e receber os aplausos do mundo ou do diabo. Não é possível. Nós estamos num mundo mal corrompido. Se você decide que vai servir a Deus, você vai incomodar o mundo espiritual. Você vai incomodar. Vou fazer uma pausa, porque eu estou falando dos perseguidos, né? E você tem que dizer, glória a Deus, está falando de mim. Mas tem algumas pessoas que não estão sendo perseguidas. E deixa eu falar para eles. Sabe, pessoas que estão vivendo uma vida tranquila. Tranquilo do tipo assim, você olha outras pessoas buscando muito a Deus e fala assim, eu não sou desse jeito. Talvez algum dia, mas eu não sou desses. Ei, você não está sendo perseguido. Você já está amarrado na rede, você já está preso na rede, ele não precisa te perseguir. Você já está na mão dele. Ele só persegue aquele que não está debaixo do controle dele. Então, a perseguição é a prova da sua piedade. Eu vim para a América, não é? E já tem alguns anos que eu estou aqui, e um dia eu fui orar no lugar que eu orava, lá em Somerville, quando eu era solteiro. Tinha um lugarzinho que eu saía para orar, e uma das vezes que eu cheguei lá, eu perguntei para Deus, Senhor, por que tanto problema? Senhor, por que tanta luta? Meu Deus, eu te servi a vida inteira. Senhor, por que minha vida na América é tão difícil? Sabe aquelas perguntas, sabe, como o Fernando, sabe quando você chega para Deus, meu Deus, não é possível. Aí Deus, para aí, rapaz, vamos conversar. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, você não lembra não? De todas as vezes que... Você lembra lá do Brasil, quando você estava na igreja? Você era jovem?
toda vez que fazia apelo para entregar a vida para Jesus, toda vez que fazia apelo para dedicar a vida para o ministério, você era o primeiro que corria lá para frente. Você não lembra disso, não? Eu falei, eu lembro, Senhor, eu lembro. Aí o Senhor falou para mim assim, você acha que era só eu que estava vendo? Você acha que era só eu que estava anotando no meu livro? O teu adversário estava vendo todas as vezes que você se dedicava, e ele odiava isso. Ele odiava isso, ele detestava isso. Ele luta por causa do propósito no seu coração. Ele luta por causa da piedade no seu coração. Ele te persegue por causa do amor que tem no seu coração, por causa da entrega que tem no seu coração, pela obra do Senhor. Se você está sendo perseguido, você está no caminho certo, você está no lugar certo, você está na postura certa. Então dá glória a Deus, igual Paulo, e fala, eu não sou desse mundo, eu sou passageiro, eu estou aqui para ser perseguido, porque o mundo espiritual não pode me tolerar. Eu sou um incômodo no mundo espiritual. Agora, se você está muito tranquilo, tem uma coisa errada aí. Estou te avisando. Estou te avisando. Agora, eu estou dentro do versículo, e eu já vou terminar. Mas uma outra palavra me chamou a atenção no versículo. O versículo diz assim, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Então, o Senhor me chamou a atenção para a palavra querem. Todos os que piamente querem. Porque tem muita gente na igreja que não quer. Ele não quer viver piamente. Ele quer viver relaxadamente. Ele quer estar em Cristo. Você não diz para ele que ele não é crente, não, que ele te dá uma rasteira. Você não é crente? Como que eu não sou crente, rapaz? A minha carteirinha aqui. Tomo ceia todo mês. Você está querendo o quê? Ainda fica magoado, ofendido. Então, você não pode desafiar ele que ele não está em Cristo. Mas ele não quer viver piamente. Então, existe essa escolha que as pessoas podem escolher o jeito que elas vão viver em Cristo. Elas escolhem. É uma escolha. E por essa razão, as pessoas serão julgadas. Por quê? Porque a forma que elas viveram o Evangelho não foi simplesmente porque pastores deram mau testemunho, e elas vão culpar os pastores que deram mau testemunho e dizer assim, eu vivi sem piedade porque os pastores que eu conheci, tudo deu mau testemunho. Não, elas viveram sem piedade, não foi simplesmente porque elas não tinham a Bíblia, ou porque elas não entendiam a Bíblia, ou porque elas podem dizer, eu não vivi piamente porque não tive alguém que me ensinou. Vão culpar os pastores, o meu pastor não me ensinava. Não vivi piamente porque os demônios não deixaram. Não. Quando eu chegar diante do trono, o Senhor vai dizer, não, você que escolheu viver Cristo da maneira que você quis viver. Não foi por causa disso, daquilo. A escolha foi sua. Você que escolheu viver em Cristo, relaxadamente, pela metade, descomprometidamente. Por isso que você vai ser julgado pela forma como viveu o Evangelho. Agora eu quero terminar a mensagem dizendo que há recompensa para os que vivem em Cristo piamente. E a primeira recompensa é terrena, é aqui na terra. Porque os que viverem em Cristo piamente aqui na terra, vão ter recompensas aqui primeiro, antes de chegar no céu. Deixa eu te falar, no céu, não vai ser recompensa igual para todo mundo. O céu não tem uma recompensa que é igualzinha e fez tudo em série, milhões, milhões, bilhões, e aí vai chegando e todo mundo vai recebendo a mesma coisa. O céu não é assim não, o céu é justo. O céu é justo. Aliás, para começar, o céu diz que quando a gente chegar, a gente não vai trazer dinheiro, não vai trazer isso, não vai trazer aquilo, mas tem uma coisa que a gente vai trazer junto com a gente. Quem pode me dizer o que é? Nós vamos trazer as obras. E aí a primeira coisa que vai fazer é botar as obras em cima da fogueira. Todas elas, em cima da fogueira. Todas as orações, todos os jejuns, todos os evangelismos, todas as adorações, todos os dízimos, todas as pregações que fez, todo o ministério que põe tudo na fogueira.
Aí fica o fogo lá. É o fogo do céu, não é um fogo igual daqui da terra. É um fogo que consome tudo que não foi feito no espírito. Ele consome tudo que foi feito da carne. Aí, se sobrar alguma coisa do fogo, a recompensa vai depender do que sobrar do fogo. Tem gente que não vai sobrar nada. Queimou tudo. Vai queimar tudo. Então, não... Alguém diz comigo, no céu, tem pessoas que não vão ganhar nada. Não vai receber recompensa. Não vai. Não vai. A Bíblia diz que ele vai ter prejuízo. Cara, é possível ter prejuízo no céu? Você já fez essa pergunta? Eu queria que você fizesse. Faz essa pergunta, por favor. É possível ter prejuízo no céu? Que bom que você perguntou. Porque o apóstolo Paulo responde. Em 1 Coríntios 3, ele diz assim, que algumas pessoas vão ser salvas como que pelo fogo, porque as suas obras estarão em prejuízo. Vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Então, o céu, ele não vai recompensar todas as pessoas da mesma maneira. Ele vai recompensar aqueles que viveram piamente em Cristo, debaixo de perseguição, debaixo de luta, porque o inimigo odiava aquele fervor, odiava aquele amor, aquela perseverança. Há uma recompensa que o céu vai dar, que é diferente para as pessoas. Tem pessoas que vão entrar no céu só porque criam em Jesus, só porque receberam Jesus, mas elas estavam em Cristo, mas de uma forma assim muito light, vai salvar como pelo fogo. É como se tivesse uma brecha bem apertadinha na porta, ela passasse assim, e o anjo ainda empurrando, para ver se passava. Aí passou, passei para o outro lado, cheguei no céu, mas não vai, sério, mas não vai receber nada, não vai ter coroa, não vai ter. Agora, tem algumas pessoas, meu Deus, deixa eu falar para vocês, eu vou fazer uma pausa na pregação, porque o que eu estou falando aqui agora, antes, eu vou confessar, eu vou dizer assim, antes de completar, eu vou falar, como que eu vou falar isso, Senhor? Antes de completar 1 milhão de anos, só para falar um número assim, você vai ver o que eu estou falando. Nós que estamos nesse culto aqui, eu espero que todos vocês possam estar lá, onde eu estou falando. Eu espero que todos vocês que vão lembrar dessa pregação do dia 11 de setembro, onde nós vamos estar no tribunal de Cristo e nós vamos estar assistindo chegar um irmão lá da África e quando Deus recompensar ele, você vai fazer assim, my God, o que ele fez? O que ela fez para receber isso? Aí você vai ter que chamar aquele irmão num cantinho e falar, me conta a sua história. Aí você vai saber o que é viver em Cristo debaixo de perseguição. Que tem pessoas que vai receber um galardão no céu, que você vai fazer, eu tenho que conversar com aquele irmão, aquela irmã, me conta a sua história lá na terra, quem era você, o que você fez lá para você receber isso aqui, me conta a sua história, deixa eu te falar, lá no céu a gente vai ter essa reunião, e vai ter essa surpresa, e eu me lembro que a pastora falou que ela estava vendo, ouvindo uma pessoa falar, que ela viu essa revelação no céu, que eles estavam fazendo um desfile, não é? Fazendo um desfile, Jesus fazendo desfile. Tipo assim, colocou algumas pessoas para desfilar, porque ele estava honrando essas pessoas na frente das outras. É bom, eu confesso para vocês, um irmão que morreu, que teve que dar a vida por Jesus, ele vai receber um prêmio maior do que o meu. Eu nunca tive que dar a minha vida por Jesus. Mas quantas pessoas morreram? Estevão vai receber um galardão. Morreu apedrejado. Quantos morreram? Deram o sangue. Eu nunca dei o sangue. Eu nunca dei o sangue, pastor Lee. Não é justo que eu receba um galardão igual uma pessoa que deu o próprio sangue por Jesus. Então, deixa eu te falar, no céu a gente vai ter muita surpresa. Agora eu vou falar aqui na terra. Aqui na terra, uma das recompensas que nós vamos receber é que quem viveu piamente vai ser o sal com sabor de sal, que salgou a terra, que produziu mudança, que preservou a comunidade, e vai ser a luz do mundo, que iluminou o mundo, e foi luz nas trevas no mundo, como Jesus falou que ia ser. O que eu estou querendo dizer?
que quando a gente serve a Deus piamente, decididamente, determinadamente, a primeira coisa que a gente percebe é que a nossa vida salga o lugar ao redor, é que a gente preserva o lugar ao nosso redor. Até na comunidade onde a gente vive, onde a sua casa está, onde você ora, Deus diz assim, a corrupção da cidade não pode chegar muito perto aqui, porque tem sal aqui, preservando aqui, porque esse casal, essa família, serve a Deus piamente. Eu não posso permitir os demônios dominarem esse quarteirão, porque aqui tem essa família, essa e essa, eles são sal verdadeiro. Aqui não é crente sem perseguição, esses aqui, eles preservam esse lugar. Mas não é só isso. Como você é sal, Deus está salgando a sua família. Ele está fazendo transformações em pessoas ao seu redor, porque você é sal, você arde, você incomoda, e você é luz. Onde você está, você brilha. O fato de você chegar numa reunião, o fato de você ser primo, tio, parente, mãe, pai, você é um sal na vida das pessoas que você se relaciona, você é luz na vida delas, e não tem como você não impressionar, você não impactar. Você é o poder do evangelho impactando aquelas pessoas aqui na terra. Essa é a primeira recompensa de quem serve a Deus piamente. Deixa eu te falar o contrário. Quando você é uma mãe crente e relaxada, você não tem poder e autoridade nenhuma sobre os filhos. Você só tem o nome de crente. Quando você é um pai relaxado que não ora, você só tem o nome de crente. Deus filhos olha para você, meu pai, eu não quero nem falar dele. Porque ele te forçava a ir na igreja, mas o exemplo que ele te dava, você odiava. Porque era uma pessoa que não servia a Deus piamente. Então, a primeira recompensa é que você vai ser valorizado, você vai ter poder de transformação nas pessoas que você está ao seu redor, na terra, aqui e agora. Só vale a pena servir a Deus piamente. Tá? Outra recompensa é que você vai ver o poder do evangelho, a libertação nas vidas ao seu redor. Viver a vida abundante, né? Você vai viver a transformação na sua casa. Você vai dar testemunho, você vai vir aqui e falar, Deus fez isso. Mas você está falando porque você é sal, porque você é luz, porque as tuas orações estão sendo ouvidas, porque você serve a Deus piamente. E a última coisa que eu quero dizer é que quem serviu a Jesus piamente na terra, conheceu a Jesus de verdade. Vou te falar, não tem tristeza maior para um cristão aqui na terra do que ele vir para os cultos, ficar olhando para os outros, e no fundo ele sabe que alguns daqueles irmãos estão tendo uma experiência real com Deus, verdadeira, e ele olha para ele e fala assim, mas por que eu não tenho? Mas por que eu não tenho isso? Eu queria ter isso, mas por que eu não tenho isso? O que ele não entende é que aquelas pessoas estão servindo a Deus piamente, sendo perseguidas, pagando um preço, vivendo uma vida de sacrifício, e elas têm uma intimidade com Jesus, que aquele que não tem esse fervor, não vive. Então, uma das recompensas aqui na terra é a intimidade que você tem com Jesus, é o conhecimento que você tem dele. Você tem uma experiência tão pessoal com ele, que você não tem dúvida, você é certo, você é decidido, e as pessoas ao seu redor, elas ficam te olhando, achando fanático, isso e aquilo, mas é que você serve a Jesus piamente. Agora, eu termino a mensagem, convidando você para o altar, e nós vamos orar por todos aqueles que estão sendo perseguidos, ou por aqueles que querem ser perseguidos. Porque você notou nessa noite que há uma dedicação maior a fazer.